semana, em Uberaba, acontece o segundo encontro nacional Dandô. Nós vamos começar conversando com a Kátia Teixeira, que é a criadora desse projeto. Kátia é cantora, instrumentista, pesquisadora da cultura popular. Ela nasceu numa família de músicos, então nós vamos conhecer um pouco desse talento e da história dela. Kátia, tudo bem? Tudo jóia. No seu site, você se define como a dona de uma voz rara e de uma personalidade musical inconfundível. Eu queria que você nos explicasse como é que é essa sua voz rara. Boa pergunta, que na realidade quem escreveu isso foi a assessora de imprensa. Eu acho que ela gostava de mim, entendeu? Eu não sei se eu sou isso tudo, não. Na realidade, o que me define mais é assim, eu gosto muito do que eu faço e me entrego muito ao que eu faço. Então acho que de alguma forma fica especial por isso, né? Porque quando você está de verdade no que você está fazendo, qualquer que seja a função, eu acho que sempre é bom, né? Sempre dá certo. Sempre tá certo. Como é que é a sua personalidade musical? Como é que você se descreve? Vira-lata, assim. Vira-lata? Mestiça, sabe? A minha música, ela é um resultado da minha própria história, né? Eu sou tenho origem, sou paulistana, filha de mineira com alagoano, né? Aí na ascendência da família aí tem português, tem índio, tem negro. Então tem esse quê de vira-lata, né? Que é típico do brasileiro, que eu acho que é a maior riqueza que a gente tem. E eu tento passar isso para a música que eu faço. Então, dentro de casa, você já teve esse contato com a música. Sim. Me conta um pouco assim, qual que é a sua primeira lembrança de assistir e ouvir música na sua casa, alguém fazendo música? Eu acho que desde a barriga da minha mãe. Que minha mãe era cantora, é cantora. O meu avô era seresteiro, né? A mãe dele era cantora lírica. Meu pai era aboiador, né? Que o aboio é um canto de trabalho dos vaqueiros, né? Sobretudo no Nordeste do Brasil, apesar de Minas também ter aboio, né? E então a relação comigo, com a música para mim foi uma coisa muito natural, né? Em casa sempre teve muita música, a minha família trabalhava com música também, então eles tinham um grupo que chamava Bando Flor do Mato, que era um grupo que fazia releituras da música tradicional. Seu Gilberto até um tempo atrás me surpreendeu mostrando um vídeo deles com a minha mãe mais nova que eu hoje, cantando, meus tios. E eu acho que o envolvimento é desde sempre. Eu não me entendo, não me reconheço, não me conheço sem a música. Não sei nem como era. Nunca teve sem Kátia, sem música, assim. E você se atraiu primeiro por cantar ou por tocar? Eu acho que o canto sempre é o primeiro instrumento, né? A primeira coisa que a gente faz quando nasce é gritar para o mundo, né? Mas a minha mãe costuma dizer que eu aprendi a cantar tocando violão. Eu eduquei o meu ouvido pelo violão. Então, apesar de meu primeiro instrumento ser a voz, né? Meu carro-chefe é a voz. O violão, o instrumento, ele tem esse papel fundamental, sabe? Eu comecei a tocar violão com 7 anos de idade. E primeiro de ouvido, né? Como o povo costuma dizer. E depois fui estudar música mesmo. Então, o seu primeiro instrumento foi o violão. E quais Fora outros? o corpo. Fora o corpo. Quais outros que você toca? Eu toco cordas no geral, né? Então eu toco rabeca, violão requinto, tercino, viola de coxo, quatro, ronroco. Na realidade são instrumentos, eu utilizo muito do timbre dos instrumentos, né? O instrumento ele acaba sendo mais uma base para minha voz, né? Principalmente porque
dentro do canto tradicional, sobretudo no Brasil, a voz ela tem um papel muito forte, né? O canto tem um papel muito forte. Então foi assim. É, Você já teve outra profissão? olha, profissão mesmo, de formação, eu fiz desenho publicitário e artístico. Trabalhei pouco tempo com isso e fiz várias outras coisas, né? Fui bancária, tudo um pouco, mas profissão mesmo é a música. Eu tô com 21 anos de carreira e a música desde sempre foi, acho que foi a única coisa que eu reconheci como profissional mesmo. Quando que você percebeu que você poderia viver de música? Que a música poderia te dar um reconhecimento financeiro? É uma coisa curiosa, né? Porque na minha família todo mundo fazia música, mas eu sou a primeira geração a viver de música, né? Profissionalmente, financeiramente, economicamente da música. E eu não achava que era possível. Porque a história que eu tinha familiar não era uma história de músicos profissionais que viviam da música, né? Eles eram profissionais, mas viviam de outras funções, né? Tinham outras profissões para poder ganhar a vida. E um dia eu comecei a me dedicar um pouco mais à música e queria arranjar uns empregos só para poder pagar as contas. Aí a minha mãe falou assim para mim, assim, escuta, mas você não quer fazer música? Eu falei, quero. Eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, quanto é que você precisa para poder viver, sobreviver? Eu falei assim, eu preciso pagar o aluguel, comer, né? E ter o dinheiro para o transporte. Aí ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar isso durante 6 meses. Você tem 6 meses para se tornar profissional e sobreviver do teu trabalho. E foi isso. Mas tudo bem, foi isso. Como foi isso? Como foi? Qual foi a sua primeira atitude? Procurar emprego de música. Ah, Assim, na realidade, eu nunca consegui, eu nunca fui muito boa de tocar na noite, de fazer barzinho. Tão pouco sabia dar aula de música, porque eu aprendi música, estudei música a minha vida inteira, mas ensinar é um dom, é um talento extra, sabe? É um talento que não é para todo mundo, né? E eu não sabia dar aula de música, aí eu comecei a vender shows mesmo. Eu comecei a me produzir e fazer os espetáculos. E aí, se você me perguntar como que foi que eu sobrevivi esses 21 anos, eu não tenho ideia. Eu sei que eu cheguei aqui, eu vivo bem da música, não vivo mal, não tô rica, não tô pobre, né? E faço o que eu gosto, nunca precisei fazer uma música, sei lá, só para poder vender, uma música para poder, assim, eu não gosto disso, mas eu vou tocar isso que é para poder eu pagar minhas contas. Então, eu sempre fui muito honesta com o que eu sou e com o que eu gosto de fazer. Eu não sei fazer de outra forma. Eu acho que a arte, ela não te permite mentir. As pessoas sabem quando você está mentindo. Então, o pessoal fala assim, porque isso é música brega. Eu falo, cara, mas até para fazer música brega, o cara tem que ser sincero. Não é qualquer um que é o Daí José, sabe? Eu acho que tem que ser verdadeiro. Você tem que escolher o que você quer e fazer. Já foi uma época em que você escolhia uma profissão só para ganhar dinheiro. Hoje em dia, você se formar advogado, engenheiro ou médico não significa que você está garantido na vida. Então, eu acho que o mundo mudou, né? Talvez na geração da minha mãe fosse uma coisa mais difícil. Talvez não, era uma coisa muito mais difícil, uma mulher viver de música, viver de arte, sabe? Era muito julgada. Hoje em dia não. Ainda tem, claro, porque a gente vive numa cultura de homens, né?